Olá! Sejam muito bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico, talvez. São os gaps. Infelizmente, os gaps existem. O que é um gap, galera? Um espaço em branco. A bolsa não funciona 24 horas, pelo menos não por enquanto. Então nós temos o horário de pregão. Horário de pregão para mercado futuro, das 9 da manhã às 18 horas. Horário de pregão para as ações, 10 da manhã às 17 horas. E nesse intervalo, entre as 18 horas e as 9 da manhã do dia seguinte, concorda que pode acontecer muita coisa? Pode sair notícia, pode sair balanço. Infelizmente, nossas autoridades podem falar alguma coisa que não agrade para determinado ativo. E isso é um dos riscos do nosso mercado. São os gaps de abertura. O que faz preço? O equilíbrio entre o comprador e o vendedor, entre a oferta e a demanda. Se tem um desequilíbrio, pode ter muito comprador e o preço já começar a ser negociado acima do que estava no pregão anterior. E se tem muito vendedor, a mesma coisa, só que ao contrário. O preço já começa a ser negociado abaixo do preço em que estava no pregão anterior. E aí fica um espaço vazio, literalmente um gap, um espaço em branco em que não teve comprador e vendedor naquele determinado preço de um dia para o outro. Já abriu com essa oferta ou demanda maior para ter esse desequilíbrio dos preços. Então isso é o gap, nada mais é do que um espaço em branco no gráfico. Afeta a vida do trader? Afeta. Principalmente daqueles que fazem swing trade. Então você imagina, infelizmente eu sempre uso isso como exemplo, foi uma tragédia, mas da Vale. Então você estava comprado em Vale numa sexta-feira. Aconteceu a tragédia de Brumadinho. Se eu não me engano foi num sábado. Ou seja, o pregão estava fechado, não tinha bolsa. Na segunda-feira, abriu com um gap gigantesco de baixa. Ai, Pam, mas no vídeo anterior você acabou de me falar que tem como eu colocar stop. Tô protegido, porque meu stop, não lembro os valores, tá? Então vamos supor que você estava comprado nos R$10. Seu stop estava nos 9. Ela abriu no 7. Você acha que seu stop foi executado ou não? Eu acabei de falar que o gap é um espaço em branco. Se é um espaço em branco, quer dizer que não teve comprador para sua venda nos 9. E aí você tem que tomar uma decisão. Ou estopar na abertura, acho que no 7, por exemplo, que abriu com gap de baixa, ou aguardar e reestruturar a sua estratégia. Então, para quem faz swing trade, isso acaba sendo um risco um pouquinho maior, porque pode acontecer, raro, ainda bem, né? Raro de acontecer coisas assim, mas que infelizmente estamos sujeitos a esse risco. Para quem faz day trade, existe ainda assim o gap? Existe. Gap de abertura é muito normal, principalmente no mini índice e mini dólar. Mas eles não impactam diretamente, porque você tá zerado, né? Day trade, você compra e vende no mesmo dia. Então você utiliza do gap para fazer as suas análises e esperar pelo fechamento ou pela continuidade a favor do gap daquele dia. Então, você não sofre tanto com o impacto do gap. Mas eu tenho que contar aqui para vocês que um gap muito grande também acaba atrapalhando a nossa vida de day trader, tá? Porque às vezes já abre com gap de 1%, por exemplo. Aí o mercado fica parado. Mas não é disso que vamos falar aqui hoje. Hoje é para entender o que são os gaps e quais os tipos, porque a gente ainda tem como analisar cada tipo de gap. Então, de uma maneira bem geral, eu vou compartilhar a tela com vocês agora e a gente vai dar uma olhadinha em um ativo que tem bastante gap de um dia para o outro. Então, eu tenho aqui na tela o ativo Vale. E olha quanto buraco nós temos em Vale. Isso aqui é um gráfico diário, tá? Ou seja, cada barrinha dessa significa um dia de negociação. E pode perceber que a Vale, ela tem muito gap, né? E cada gap desse pode não significar uma coisa. Então, por exemplo, nós temos, vocês já aprenderam em aulas anteriores o que é uma lateralização, que é quando não rompe o fundo anterior, não rompe o topo anterior e o preço fica trabalhando naquele determinado range. Quando acontece um gap dentro desse range, a gente chama de gap diária ou gap comum. É um gap que não muda muito na nossa vida, porque geralmente esses gaps são fechados
rápido. Pode ser no próximo pregão, no mesmo pregão, nos próximos dias. Então é um gap que, se você olha o desenho como um todo, ele não muda muito. Ele não significa nenhum rompimento expressivo, não é uma alta muito expressiva, nem uma queda muito expressiva. E nos próximos dias a gente percebe que tem o fechamento, como foi o caso desse gap aqui, como foi o caso desse gap aqui. Você pode perceber, abriu com gap, logo na sequência já veio fechar o gap. O que é o fechar o gap, Pan? Então vamos dar um foco maior nesse caso aqui. Nós tivemos o último negócio no 68,9 e o próximo dia abriu no 69,90. Então isso aqui é o gap, certo? Percebe que no mesmo dia a gente não teve negociação nessa mesma região. No próximo pregão ele chegou novamente até a região do 68, que é onde estava o nosso gapinho, esse espaço em branco. Então, quando abre com gap de alta, o fechamento do gap nada mais é do que ele vir trabalhar na região que ele não tinha trabalhado. Isso é o fechamento de gap. E no gap diária, é muito normal acontecer o fechamento nos próximos pregões. Então, ele não indica muita coisa pra gente, olhando assim para um geral, porque ele não saiu ainda da lateralização. Nós temos também o gap de fuga. Esse sim é um pouquinho mais importante. E quando a gente vê um gap de fuga, é interessante para a gente acreditar na tendência, na continuidade do movimento. Esses gaps, geralmente, eles têm um volume alto e têm continuidade, eles não são tão rápidos para serem fechados. E aqui a gente tem um bom exemplo. O que é um gap de fuga, então? É um gap que, pensa assim, ó, tem uma resistência. Então eu tracei a resistência aqui dos R$ 70,70, certo? Olha só. Bate no 70 e volta, bate no 70, volta, bate no 70 e volta. Opa, bateu no 70, segurou. Mas no outro dia abriu acima e deu continuidade. E olha que tendência linda logo depois desse gap. Então nós tivemos aí um movimento forte, de 26% praticamente de alta logo depois desse gap. Então é um gap que mostra que teve fuga daquela região de briga. Ele fugiu, literalmente, do ponto que estava sendo brigado. Então é um gap importante para a gente aproveitar a favor do movimento. Nós temos também alguns gaps que indicam que está acabando aquele movimento, que são os gaps de exaustão. E geralmente também tem um volume bem mais alto do que os anteriores e indica o final do movimento. Vi um gap grande, com volume alto, depois de um movimento esticado, como foi, por exemplo, nesse caso aqui, olha que volume alto, o gap depois de um movimento bem esticado, começa a apertar o seu stop, pensar em realizar um pouco sua operação, porque geralmente ele indica reversão, que exauriu, que chegou na exaustão do movimento. E esse gap é fechado rápido, obviamente, porque vem a reversão, e logo depois disso a gente vê que ela realmente não conseguiu se segurar e devolveu todo o movimento de alta anterior. E aí um dos gaps que acontecem um pouco mais frequente, que só nos indica a continuidade do movimento, é o gap de continuação. Ah, que óbvio, né? Ele é importante? É, mas ele não importa tanto porque o ativo já está em tendência, ele só vem a favor da tendência e dá continuidade no mesmo dia. Então, quando você pega um movimento direcional e você vê um gapinho a favor daquele movimento anterior, ó, tem vários aqui nesse movimento da própria Vale, é interessante para que você continue confiando na tendência de que continua forte a favor daquele movimento anterior. Então, os gaps, eles são importantes, eles nos dão informações importantes, mas você precisa aprender a identificar, olhar todas essas regrinhas para saber, no momento de abertura, que tipo de gap que é. Cuidado com verdades absolutas no mercado, tá? Quando eu comecei, eu ouvia muito, todo gap é fechado, cara. E aqui a gente tem um exemplo claro de que às vezes pode demorar meses ou até anos para esses gaps serem fechados. Então toma só um pouquinho de cuidado com isso. Ai, eu abriu com gap de baixo, eu vou comprar porque vai fechar o gap. Calma, não é assim. Vamos analisar tudo que a gente tem de estratégia, de ferramenta, para aí sim acreditar no fechamento do gap ou não. Combinado? Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu te vejo no próximo. Forte abraço!